Tá começando mais um vídeo do canal Victor Bruno Reacts, o melhor canal para você que quer assistir reacts de qualidade. E vamos lá, vamos começar esse react aqui. Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal novinho, criado hoje, dia 15/9/2024. Vamos pro react. Bem, esse No vídeo, o que eu acho de Red Pill? Luiz Felipe Pondé. Vamos ver a opinião dele. assunto do Red Pill é um desses assuntos chatos Também acho. que as redes sociais têm a capacidade de transformar em tema super importante e que todo mundo fica repetindo, né? Mas é claro que embaixo desse fenômeno tem alguma coisa que talvez valha a pena dizer uma ou duas palavras. Primeiro, eu tenho a impressão que esse tal de Red Pill, né? A pílula, então, que faria você despertar, ou machosfera, como algumas pessoas têm falado por aí, me parece uma dimensão um pouco mais barulhenta daquilo que meio passou de moda, mas ainda existe, que são os tais MGTOWs, né? MGTOW, pra quem não sabe, são os caras que não ficam com mulheres, não se relacionam com mulheres, evitam elas ao máximo porque tem medo de processos ou medo de sofrerem falsas acusações. São caras que sabem que as leis estão muito a favor das mulheres e totalmente contra eles. São pessoas que têm extremo receio de se relacionar com uma mulher e ter vida destruída. São homens que desistiram de contato físico com mulher. São poucos, mas existem. Men going their own way. Esses fenômenos, além de, no caso desse barulho todo da machosfera, ter, sem dúvida nenhuma, uma dimensão que me parece um pouco mal educada, uma certa dimensão grosseira, né? Um uso de linguagem, muitas vezes de baixo calão, uma sensação de que há um ressentimento muito grande por parte, digamos, dos caras que falam isso. Não há dúvida que esse tipo de manifestação pode ser compreendida como uma reação de caras mais inseguros, às vezes mais violentos, a um comportamento que às vezes decorre de um certo feminismo muito radical que acaba fazendo com que todos os homens pareçam culpados por tudo. Hoje em dia há quase que um consenso calcificado de que os homens heterossexuais ou quaisquer outras características que possam ser elencadas na teoria da interseccionalidade, se você não sabe o que é, olha no Google, né? Segundo a qual o homem branco heterossexual é o maior bandido da face da Terra. Então, a gente pode talvez compreender esse ambiente grosseiro da machosfera meio ridículo Machosfera, nunca tinha ouvido esse termo. como uma reação péssima a um fenômeno contemporâneo que é uma espécie de calcificação da ideia de que o homem é sempre culpado por tudo. E essa ideia de que o homem é sempre culpado por tudo aparece em vários níveis de relacionamento, aparece até nos níveis de relacionamento jurídicos, na separação de casais, por exemplo, na discussão sobre guarda de filhos. No Brasil, isso é um pouco pior Olha, nisso eu concordo que quase que sempre a mulher ganha. do que é, por exemplo, na Europa, né, em países da Europa Ocidental, mas a verdade é que existe, dentro dessa tendência à polarização de todos os relacionamentos, todo mundo tem opinião, muitas vezes um certo discurso que às vezes atravessa a própria mídia profissional de que os homens heterossexuais são, na realidade, a pior espécie que caminha sobre a face da Terra. E isso acaba gerando todo tipo de reação, e me parece que essa reação modinha Red Pill, na verdade, é uma reação advinda de elementos mais inseguros, mais grosseiros, e que ao invés de trabalhar no sentido de desmanchar essa ideia idiota de que os homens são culpados de tudo, acaba muitas vezes passando a imagem que isso seria verdade. Olha, ele deu a opinião dele ali, a opinião dele no meu ponto de vista foi uma opinião bem esquerdista. Ele deu a entender ali que o movimento é inútil, imundo, que o movimento Red Pill não deveria existir.
mas ele também criticou um pouco o movimento feminista extremista que diz que como se fosse a resposta a isso, os Red Pills, né? Olha, eu concordo que as leis favorecem sim as mulheres na maioria das vezes. Então, vamos botar um exemplo. Se a mulher chega e fala, meu ex-namorado me bateu, a vida do cara vai ser destruída. Se ela postar na rede social inventando uma mentira que o ex bateu, podem aparecer pessoas na casa dele, batendo nele, tacando pedra nele, podem querer fazer até coisas piores, podem até prendê-lo sem nenhuma comprovação. A vida do cara pode ir pelo avesso, né? Ou falsas acusações de abusos maiores que foram mentira, pode destruir a imagem do homem para sempre. Tem um filme que fala sobre isso, né? Que tá na Netflix. Deixa eu pegar o nome aqui. O nome do filme é A Caça, beleza? Nesse filme é contada a história de um homem que é professor e simplesmente uma garotinha que ele dá aula resolve fazer uma garotinha nova de 5 anos, eu acho, 4 anos, inventa que ele abusou dela. Simplesmente a cidade inteira quer bater nele, a cidade inteira passa a odiá-lo, os amigos dele se afastam dele. O pai da garota era o melhor amigo dele a vida inteira e passa a odiá-lo, agredi-lo, querer destruí-lo. Assassinam a cachorra dele. Então, todo mundo acredita na criança e não nele. Então, basicamente, cara, é difícil quando alguém fala alguma coisa dessas, você encontra a pessoa, sabe? Falar, é difícil você imaginar que alguém vai ser tão suja, tão baixo de acusar alguém de uma coisa tão escrota a esse ponto. Mas eu digo pra vocês, tem pessoas que são capazes de mentir, sim, a esse nível. Já conheci algumas, tá? E sei que as pessoas são capazes disso, então a gente não pode nunca acreditar em um lado da moeda. Temos sempre que ver os dois lados da moeda, porque a gente pode estar cometendo uma injustiça absurda, né? Não é à toa que tem várias pessoas presas aí por injustiça, por erro da justiça, sabe? Por erros mesmo. Então, galera, isso é uma coisa que as pessoas tendem a fazer todos os dias, né? Dar mais credibilidade às mulheres e menos credibilidade aos homens. Se sai uma notícia assim, fulano roubou tanto e tanto, a gente vai acreditar no cara ou na notícia? Normalmente a gente nem escuta o lado do cara, só escuta o lado da notícia e já fala mal do cara. E isso é um grande problema, né? O que eu quero dizer, cara, é que o movimento Red Pill não sou tão a favor assim, mas eu entendo a reação dos homens. Hoje em dia tem lei que se o cara olhar pra mulher, ele pode responder por assédio. Hoje em dia tem leis que se o cara se relacionar com uma mãe solteira e ela tiver filho, e tiver comprovação de que existe afeto entre a criança e o homem, o cara é obrigado a pagar pensão socioafetiva, mesmo que seja uma semana de relação com a mãe solteira, saca? Então, existem leis absurdas, cara, que defendem a mulher, e isso faz com que os homens comecem a criar repulso, a criar movimentos. É como se fosse um feminismo reverso, só que meio sem sentido, sabe? O Red Pill. Os caras começam a ver termos, sabe? De fascista, de machista. Eles começam a escutar isso com frequência de mulheres da esquerda, mulheres feministas, que têm suas ideologias lá, e eles começam a ficar estressados e começam a mudar de comportamento e começam a seguir esses movimentos, né? Red Pill, para não se relacionar com mãe solteira, para não se relacionar com mulheres que não tenham sido criadas com o pai presente. E tudo que acontece na vida é resposta a outra coisa. Então, é graças ao extremismo de algumas que foi criado o extremismo de alguns. Eu acredito que nada que é extremo é bom. Então, essa é a minha opinião. Não são todas as mulheres que são ruins, nem todos os homens que são bons, nem vice-versa. Acredito que cada pessoa é de um jeito e a gente não deve categorizar uma massa de forma alguma, porque eu já conheci mulheres ruins, homens bons, mulheres boas, homens ruins, e se ela é de esquerda ou de direita, isso não diz muito. Se ela tem filho ou não, isso também não diz muito sobre ela. A criação e o que ela escolheu para a vida dela diz muito sobre ela. Essa é a minha opinião. Não sigam movimentos, sigam suas opiniões.
sigam suas próprias crenças. Não sejam a favor de movimentos extremistas que não é bom para ninguém. Nada que é extremo é bom. Tudo tem que ser ponderado.